Eu amo ler porque ler não é só ler. É planejar, é refletir, é se conectar com outras pessoas, existam elas ou não. É se conectar consigo mesmo, é me ver de um jeito que eu nunca vi. Porque se as palavras do outro têm tanto efeito sobre mim, é porque no fundo elas têm a ver comigo. É achar as minhas próprias palavras a partir daí. Eu amo ritual. Olhar as minhas prateleiras em busca de algo que me chame, um título, uma capa, um tema. Depois venho sentir, o folhear, motivo pelo qual o físico sempre terá um charme maior, na minha opinião. Escolhida a história, vem a busca pelos materiais complementares, marca-páginas, marca-textos, lápis, às vezes canetas, para tornar a minha leitura ainda mais imersiva e intensa. Hoje eu tô me despedindo, ainda não exatamente me despedindo, mas em breve eu vou, de uma dessas coisas que me criou, e eu vejo isso não só como um momento de olhar pra trás, mas também de celebrar e de relembrar porque que tudo que tá nessa caixa foi tão importante pra mim. Então, pra bom entendedor, né, qualquer centímetro do que vocês estão vendo aqui já importa, mas eu fui uma criança / uma adolescente que cresceu lendo Turma da Mônica Jovem. Então eu comecei na primeira edição quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade. E eu acompanhei até a edição número 100. E todas elas estão aqui nessa caixa e elas vão ser vendidas. Eu não sei se no momento que esse vídeo está sendo postado elas já estão disponíveis na minha lojinha da Shopee, mas o link tá aqui embaixo, então vai lá conferir e me segue porque em breve elas estarão. E eu vou vender elas à unidade, tá? Vou vender uma por uma, não vai ser o conjunto todo. Mas se alguém quiser o conjunto todo também, entre em contato comigo que a gente pode negociar. Então aqui eu sei que tem vários quadrinhos que me formaram como pessoa e que me influenciaram em momentos da minha vida, principalmente quando eu era mais nova. E eu vou terminar de limpar. Eu já comecei a fazer esse processo tem um tempo. Eu comecei na segunda-feira, hoje é quarta, né? Então eu vou continuar limpando todas elas e fotografando pra colocar lá, né? Uma por uma. Algumas delas estão com defeitos, algumas delas estão com a lombada meio quebrada ou coisa do tipo, mas é muito bom. Talvez eu queira reler algumas também. E isso aqui fez o meu gosto por leitura aumentar ainda mais, sabe? Então foi assim, transformador e revolucionário, tanto que, né, eu tenho todas da 1 até a 100. E isso aqui é um tesouro. E é importante dizer também por que eu tô abrindo mão, né? Eu decidi abrir mão dessas revistas porque eu acho que, assim como quando eu abro mão de livros meus, eu acho que chegou um momento em que eles não me são mais úteis, em que eu não vou ler outra vez, ou que eu não vou ler mesmo, e que isso pode fazer a felicidade, fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa. Então, por isso que eu decidi vendê-las. Eu sei que tem gente que coleciona esse tipo de coisa, até porque elas se tornaram valiosas, né, com o decorrer do tempo. Não é um negócio que você acha pra comprar diretamente da Panini, por exemplo. Mas pra mim não faz sentido guardar esse monte de coisa sabendo que eu não vou ler e sabendo que outra pessoa podia fazer um uso melhor disso. Então, por isso que eu vou vender, sem falar que, né, a gente sempre é bom ganhar um dinheirinho. Eu tô pensando em vender R$15 a unidade, mas eu ainda vou ver um pouco mais o que eu vou fazer quando eu for colocar o anúncio no ar. Então, revendo as capas, eu já relembrei de várias coisas que foram acontecendo no decorrer dos quadrinhos. E tem as fatídicas edições da Umbra, né? Que foram um grande surto, pelo menos na minha bolha, quando eu era adolescente e elas foram lançadas. Porque, assim, foi uma série de edições, foram 3 revistas que contaram uma história só de terror. Foi ali na época do Halloween, né? E olha só, isso daqui é uma referência a Five Nights at Freddy, e na época eu não tinha esse
repertório pra pegar essa referência, então tem esse ponto também. Então as edições da Umbra foram assim, um enorme surto, tá? Porque eles trouxeram terror de uma perspectiva meio diferente e que é sim pra esse público juvenil, esse público de 10, 12 anos. E foi muito divertido, realmente, tipo assim, marcou a minha pré-adolescência ali, porque eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando elas foram lançadas. Então, assim, essas são as revistas que eu tenho um carinho um pouco maior. E se eu for guardar algumas, serão essas. Porque até eu lembro que na época eu e minha prima, que já era bem mais velha do que eu, ela também ficou assim, tipo, super interessada em ler essas revistas. E a gente até ia tatuar um negócio em referência a essa revista. Essa ideia mudou com o passar do tempo. Mas, enfim. E aqui, de novo, em contato, né, com o papel, é tipo assim... Vocês sabem que eu gosto muito de coisas em papel, eu gosto muito que elas carregam história, né? Elas carregam as marcas do uso, diferente de coisas digitais, por exemplo. Então, assim... É maravilhoso, gente, apenas é maravilhoso. E é legal ver como o estilo de desenho foi mudando também no decorrer. Essa daqui é a número 96. E, deixa eu pegar ela aqui de novo. Essa é a número 1. Aqui dá pra vocês verem um pouco melhor a carinha dos personagens. Mas o traço foi mudando, se afastando um pouco dessa coisa asiática e tendo um estilo mais próximo, o que eu gosto bastante. Essas são as 3 revistinhas da Umbra que eu comentei com vocês. Essa aqui é a primeira, e essa aqui é a segunda, e essa aqui é a terceira. Essas capas são belíssimas e ele conta uma história que com certeza é baseada em alguma crendice dessas de interior. Então o pessoal da Turma da Mônica vai pro interior pra fazer um documentário pra escola de fim de ano. E eles vão pra Sococó da Ema pra participar da festa da Jumenta Voadora. Só que acontecem muitas coisas, e aí tem a tal da Umbra, né, que é um lugar meio um limbo, isso falando de memória, tá falando da minha cabeça, é um lugar meio um limbo entre a vida e a morte, aí alguns personagens são marcados pra morrer, e assim, muitas coisas que não tão infantis assim, mas é porque eu entendo que o público meio que foi crescendo junto com a revista. Então aqui já são as revistas 74 a 76, e nisso já tinha se passado uns 5 anos de publicação de Turma da Mônica Jovem. Então eu já tava com uns 13, 14 anos, sabe? Por exemplo. Então já era um negócio mais possível de ser lido. Porque eu acho que eles tiveram sim essa ideia de que a audiência foi crescendo junto com eles. Tanto que os relacionamentos dos personagens vão se desenvolvendo também no decorrer dos quadrinhos e de uma perspectiva cada vez mais adulta. Porque é essa a ideia. Diferente da Bruna, do Bruna e Livros, que eu comecei a acompanhar recentemente, os livros não me salvaram, mas as palavras se entranharam na minha carne de maneira que se tornaram inegociáveis, que me fizeram quem eu sou, e principalmente fizeram como eu vejo o mundo. Leio porque os livros me proporcionam uma visão de diferentes peles nas quais eu nunca viveria.
mais do que escutar as pessoas falando por alguns instantes, eu posso senti-las. Esse vídeo nasceu porque eu percebi que eu tô sempre falando sobre literatura aqui com vocês, né, compartilhando as minhas leituras, as minhas experiências como leitora e escritora, mas eu nunca parei pra falar sobre o porquê que ler é tão importante pra mim. E isso foi um pouco despertado porque alguns dias atrás a gente estava rearrumando um armário onde a gente guarda muitas coisas antigas e a gente encontrou os meus livros de quando eu era criança, né? Aqueles livros grandões e todos ilustrados e tal. E eu tava folheando eles, até gravei uns conteúdos para as redes verticais, tá tudo linkadinho aqui na descrição. E me despertou uma certa nostalgia, uma certa coisa. Me deu vontade de falar um pouco mais sobre isso, porque é o começo da minha história de leitora, né? O que esses livros representam. Mesmo que na época eu ainda não lesse por conta própria, tinha alguém que lia pra mim, né? Às vezes minha mãe, às vezes meu pai, às vezes outra pessoa, né? Que estava encarregada de cuidar de mim. Então foi ali que tudo começou. E também eu acho importante falar sobre o porquê da gente, não só eu como você que tá me assistindo, que provavelmente é um leitor, manter esse hábito de um entretenimento que não é tão passivo, que não é tão fácil, podemos dizer assim, porque às vezes isso é difícil, às vezes a gente se dá de cara com coisas que a gente não queria dar, sabe? Principalmente coisas dentro de nós mesmos. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a leitura como autoconhecimento e como que isso me impacta como pessoa, né? Nos livros que eu leio. Eu vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir. Mentira, é desse lado aqui o card. Mas eu quis então trazer algo mais completo aqui, falando sobre a minha relação com o livro, né? E como e por que isso é importante pra mim. Então, o texto nasceu quando eu assisti um vídeo da já super citada Bruna, do Bruna e Livros, em que ela diz que os livros salvaram ela. Então, a minha história com literatura não é assim tão dramática, podemos dizer assim, mas os livros fazem muito de quem eu sou. Não só os livros, mas a minha escrita, né? Que por sua vez foram formadas pelas minhas referências de livros. Então tá tudo meio ali embrenhado nessas coisas que são muito importantes pra mim e que são peças fundamentais do que eu faço e de quem eu sou e etc. Então eu achei que valia a pena escrever esse texto e adaptar pra uma coisa mais visual, pra eu poder trazer aqui, ainda mais falar um pouquinho, trazer essa discussão, né? Então já me conta aqui nos comentários o porquê que você lê, por que é tão importante pra você, porque por mais que a gente vê muito a leitura, as pessoas falando da leitura como um escapismo, né? Como você viver outras vidas e diferentes realidades, eu acho que a gente se beneficia muito desse hábito por vários e vários motivos. Então, no final de tudo, esse vídeo é uma soma de uma inspiração que eu tive com um momento propício, com uma vontade desesperada de fazer algo diferente aqui pra esse canal. Eu gostei muito de produzir esse vídeo com esse tipo de storytelling, assim, e de escrever o texto e pensar nas cenas. Achei que isso foi um processo diferente. Talvez eu faça mais, se me vier, assim, essas novas ideias, né, essa coisa de um pouco da musa aparecer pra mim, pra novos temas que rendem bons textos e que podem ser adaptados, porque também não é tudo que cabe uma linguagem audiovisual, mas eu tô feliz com esse resultado. E me comenta aqui embaixo também se você gosta desse tipo de vídeo, que é um pouco mais viajado, assim, podemos dizer, não é um vídeo que tem uma narrativa única, né, mas que eu acho que também serve entretenimento e serve conhecimento e mostra um pouquinho mais de quem eu sou pra vocês, né, a gente se aproxima um pouco mais a partir disso. Então não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Caso você tenha chegado por aqui agora, seja muito bem-vindo às minhas galáxias. E todas as outras redes estão linkadas aqui embaixo, assim como as minhas histórias. Tudo você consegue ler de graça. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!